E aí, pessoal, tudo bom? Seja muito bem-vindo à nossa Escola Bíblica Dominical. Nós estamos conversando sobre a doutrina de Deus e hoje estaremos na nossa segunda aula conversando um pouco sobre Deus Criador. O Deus é Criador, o nosso Deus é Criador. E antes de nós começarmos a nossa aula em si, eu gostaria de fazer uma oração. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, pela oportunidade que temos de te conhecer, de estudar a tua palavra. Obrigado porque o Senhor tem estado conosco. E peço que o Senhor continue aqui conosco, nos abençoando, nos ajudando nessa aula, nos traga todo o entendimento, todo o discernimento dos assuntos que serão discutidos aqui, Pai. Que possamos a cada dia crescer em conhecimento de Ti. Abençoe a cada aluno aqui dessa escola bíblica e nos ajude, Pai, a te conhecer cada vez mais. Em nome de Cristo Jesus é o que eu lhe peço. Amém. Pessoal, a nossa aula de hoje tem como texto áureo o Salmo de número 104, versículo 31. E esse salmo diz assim: Perdure para sempre a glória do Senhor. Alegre-se o Senhor em seus feitos. E para nós começarmos a nossa discussão, eu acho que é interessante nós sabermos que a aula de hoje será pautada, será baseada no texto bíblico de Salmo 104. Então, se você tiver interesse, se você desejar fazer a leitura desse salmo inteiro antes da nossa aula, antes de nós começarmos a nossa discussão, eu recomendo que você pause o vídeo e esteja fazendo a leitura do Salmo 104, para que depois nós possamos discutir alguns tópicos. Nós faremos a leitura desse salmo ao longo da nossa aula, mas nós faremos a leitura em trechos. Então, se você achar melhor fazer a leitura dele inteiro para depois nós conversarmos, é só você pausar o vídeo, mas se você quiser fazer a leitura aqui conosco também, nós faremos parte a parte, estaremos conversando um pouco, tá bom? Inicialmente, nós conseguimos discutir a questão do esplendor do Deus Criador. O autor da revista ele traz que a natureza por si só emoldura e destaca a grandiosidade das mãos de seu Criador. Os vastos céus, o profundo mar, as montanhas imponentes reverberam de maneira nítida a glória dele. Se nós fizermos a leitura aqui dos 5 primeiros versículos de Salmo 104, nós já conseguimos ter essa ideia. Por exemplo, o salmista começa o salmo dizendo: Bendiga o Senhor a minha alma. Ó Senhor, meu Deus, tu és tão grandioso. Estás vestido de majestade e esplendor. Envolto em luz como numa veste, ele estende os céus como uma tenda. E põe sobre as águas dos céus as vigas dos seus aposentos. Faz das nuvens a sua carruagem e cavalga nas asas do vento. Faz dos ventos seus mensageiros e dos clarões reluzentes seus servos. Firmaste a terra sobre os seus fundamentos para que jamais se abale. Aqui então nós já conseguimos ver o salmista dizendo quão grandioso é o Senhor que está vestido de majestade e esplendor. Então nós vemos que o nosso Deus Criador, ele é um Deus repleto de esplendor. E a própria natureza em si mesma já diz isso, já nos mostra essa grandiosidade do Deus Criador, do Deus que a criou. Nós conseguimos também entender que o Criador, ele é Criador, governador e sustentador da vida. O nosso Deus, ele é Criador, governador e sustentador da vida. Nós cremos que o nosso Deus criou todas as coisas que existem. Nós temos, por exemplo, lá no livro de João, capítulo 1, versículo 3, o autor dizendo isso. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Então nós cremos que o nosso Deus ele criou todas as coisas que existem. Mas além disso, além de criador, Deus controla, governa e sustenta todas as coisas. Continuando a leitura do Salmo de número 104, nós conseguimos entender um pouco disso também. O salmista continua dizendo: Com as torrentes do abismo a cobriste, como se fossem uma veste. As águas subiram acima dos montes. Diante das tuas ameaças, as águas fugiram.
puseram-se em fuga ao som do teu trovão. Subiram pelos mares e escorreram pelos vales, para os lugares que tu lhes designaste. Estabeleceste um limite que não podem ultrapassar. Jamais tornarão a cobrir a terra. Fazes jorrar as nascentes nos vales e correm as águas entre os montes. Delas bebem todos os animais selvagens, e os jumentos selvagens saciam a sua sede. Então, pessoal, aqui nós vemos que além de criar e controlar todas as coisas, Deus, com generosidade, com poder, sustenta a vida de todos que criou. Então ele criou tudo, criou a vida e ele sustenta a vida de todos os que ele criou. E nós não podemos perceber tudo isso e não render glórias a Deus, não o glorificar. Nós temos que estar cheios de gratidão, cheios de louvor daquele que, do nada, fez todas as coisas. E esse é Deus. Ele que fez todas as coisas merece toda a glória, toda a nossa gratidão e todo o nosso louvor. Além disso, pessoal, nós percebemos que é o Criador que dá propósito a tudo. Nada do que o Senhor Deus criou é sem propósito ou sem finalidade. Os seus planos, os planos de Deus, são mais abrangentes e, ao mesmo tempo, particulares para cada criatura do que as nossas elucubrações teológicas possam conceber. E aqui a gente já tem uma palavra meio difícil, né? Elucubração. Elucubração pode ser entendida como meditação, por exemplo. Então, se nós pararmos para refletir, por mais que nós meditemos, nós tenhamos essa meditação teológica, nós não conseguiremos conceber os planos de Deus, porque os planos de Deus são muito abrangentes e, ao mesmo tempo, são particulares para cada criatura que ele criou. Nós temos aqui o texto de Isaías 55, versos 8 e 9, que diz assim: Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Olha aqui, né? Nós vemos que realmente os planos de Deus, os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. E aí nós conseguimos ver que Deus, o Criador, é Ele que dá propósito a tudo. Olha só, se nós continuarmos a leitura do Salmo 104, versículos de 12 a 15, nós conseguimos entender essa questão de que o Criador é que dá propósito a tudo. O salmista continua: As aves do céu fazem ninho junto às águas e entre os galhos põem-se a cantar. Dos teus aposentos celestes regas os montes. Sacia-se a terra com o fruto das tuas obras. É o Senhor que faz crescer o pasto para o gado e as plantas que o homem cultiva, para a terra tirar o alimento. O vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe faz brilhar o rosto e o pão que sustenta o seu vigor. Então, pessoal, aqui conseguimos ver, né, que Deus, o Criador, ele dá propósito a tudo. E o salmista canta que o Deus que criou todas as coisas e a cada uma ele deu propósitos. Nós vemos que Deus nos criou e ele nos criou com propósitos bem claros. E como nós podemos entender esse propósito? Nós podemos entender os propósitos de Deus para conosco através de uma relação pessoal com Ele. E aqui fica essa frase que eu acho muito interessante, muito bonita, para que nós nos lembremos sempre. Deus nos criou com propósitos bem claros. E nós só podemos descobrir esses propósitos e experimentar esses propósitos de Deus por meio de uma relação pessoal com Ele. Uma relação que é possibilitada por intermédio do seu próprio Filho na cruz. Então, pessoal, eu acho que aqui já fica um ponto para nós nos lembrarmos que o nosso Deus, que é o Criador de tudo, ele dá propósito a tudo. E nós podemos entender esses propósitos através de um relacionamento com Ele. Amém? Continuando, pessoal, nós vemos que o Criador pôs tudo em seu devido lugar. Olha só o que nós conseguimos
observar da continuação da leitura do Salmo 104. O salmista declara: as árvores do Senhor são bem regadas, os cedros do Líbano que ele plantou. Nelas os pássaros fazem ninho, e nos pinheiros a cegonha tem o seu lar. A cegonha tem o seu lar. Os montes elevados pertencem aos bodes selvagens, e os penhascos são um refúgio para os coelhos. Ele fez a lua para marcar estações. O sol sabe quando deve se pôr. Traz trevas e cai a noite quando os animais da floresta vagueiam. E aqui, pessoal, nós conseguimos ver algo interessante. Existe um lugar ideal para as aves, para as cegonhas, para as cabras, para o coelho, até para a lua e para o sol. Tudo tem o seu devido lugar. E além de um propósito, nós temos o nosso lugar pleno para a nossa existência em Deus. Então, além de um propósito, todos temos nosso lugar pleno para a nossa existência. Olha só, se nós pensarmos alegoricamente nesse trecho do Salmo, nós conseguimos perceber algumas lições. Por exemplo, questão da satisfação plena. Assim como as aves nos cedros do Líbano, nele temos grande satisfação. Então, seremos plenamente felizes em Deus. E da mesma forma como as aves têm a satisfação nos cedros do Líbano, nós temos a nossa satisfação em Deus. Pensando na questão de moradia, habitação, assim como as cegonhas têm casa, nele temos morada, nos sentimos no conforto do lar. Então, em Deus, o homem pode se sentir em casa, e somente em Deus. Pensando no refúgio, proteção, nós vemos no Salmo que as cabras têm o seu refúgio. E nós podemos fazer essa alegoria para entender que em Deus está o nosso refúgio bem presente na angústia. Em Deus, nós temos proteção. Nos dias maus, contamos com o refúgio certo em Deus. Pensando na questão de segurança, fortaleza, assim como o coelho se abriga entre as fendas das rochas, obtendo a segurança tanto para ele quanto para sua prole, assim também nós temos em Deus a plena proteção e segurança. Pensando na trajetória, no caminho, assim como o Sol e a Lua têm a sua trajetória própria nos céus, em Deus nós também podemos deslizar nossa existência. Nós temos a nossa trajetória, o nosso caminho. E pensando na questão do perigo e da escuridão, nós vemos que as trevas, o perigo, existem e muitas vezes eles nos afligem. Mas nós sabemos que Deus permite as suas existências para que possamos depender dele. E é importante que nós saibamos que no Senhor há segurança. E só com ele podemos desfrutar paz em dias maus. Então, pessoal, nós podemos partir para entender que o Criador pôs tudo em seu devido lugar. Quando nós entendemos que viver na presença do Senhor nosso Deus e depender dele não é uma mera opção, nós entendemos que isso passa a ser, por exemplo, uma questão de sobrevivência. Viver na presença do Senhor Deus e depender dele não é somente uma opção que nós temos. É mais do que isso, é uma questão de sobrevivência. Olha só o que nós vemos aqui no Salmo de número 84, versículo 3. Até o pardal achou um lar e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do teu altar, ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Nós vemos, pessoal, que o Criador pôs tudo em seu devido lugar. E viver na presença do Senhor, depender dele, é uma questão de sobrevivência para nós. Então, que nós possamos nos lembrar disso. Amém? Pessoal, partindo para o próximo tópico, então. O Criador nos deu a vida para vivermos com sabedoria. E isso é algo muito importante, algo muito interessante. Nós temos aqui 2 versículos de Provérbios que nos ajudam a entender essa questão. O primeiro está lá no capítulo 9 de Provérbios, versículo 10, que diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. O segundo texto, lá em Provérbios
capítulo 11, versículo 2 diz: Quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. Então, pessoal, aqui nós vemos que a própria Bíblia nos ensina que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E a sabedoria habita nos corações de gente que é humilde. E, pessoal, felizes são as pessoas que percebem que são limitadas, que são insuficientes. Porque nesses tempos de extrema arrogância e petulância, as pessoas tendem a pensar que elas não têm limites, elas por si só são suficientes. Mas felizes são os homens que percebem as suas limitações e as suas insuficiências. A Bíblia nos apresenta a nossa realidade. O Evangelho da graça de Deus nos mostra quem realmente somos e quem realmente é o nosso Senhor Deus. Se nós continuarmos a leitura do Salmo 104, nós conseguimos entender um pouco essa questão também. O salmista continua declarando: Os leões rugem à procura da presa, buscando de Deus o alimento. Mas ao nascer do sol, eles se vão e voltam a deitar-se em suas tocas. Então o homem sai para o seu trabalho, para o seu labor, até o entardecer. Quantas são as tuas obras, Senhor? Fizeste todas elas com sabedoria. A terra está cheia de seres que criaste. Eis o mar, imenso e vasto. Nele vivem inúmeras criaturas, seres vivos, pequenos e grandes. Nele passam os navios e também o Leviatã, que formaste para com ele brincar. Todos eles dirigem seu olhar a ti, esperando que lhes dê o alimento no tempo certo. Tu lhes dás, e eles o recolhem. Abres a tua mão e saciam-se de coisas boas. Quando escondes o rosto, entram em pânico. Quando lhes retiras o fôlego, morrem e voltam ao pó. Quando sopras o teu fôlego, eles são criados e renovas a face da terra. Então, pessoal, nós conseguimos conversar um pouco sobre esse trecho também de Salmo, porque ele nos apresenta algumas lições de vida que podem ser aprendidas com os poderosos seres criados por Deus. Por exemplo, os leões, eles são animais que estão no topo da cadeia alimentar. Mas nem por isso eles são autossuficientes para a manutenção de suas próprias vidas e da sua proteção. Nós vemos que o salmista destaca que é o Senhor que lhes proporciona a manutenção da vida. Então, pessoal, mesmo os leões sendo fortes, nós podemos aprender com eles que mesmo os fortes precisam perceber a sua vulnerabilidade. Olha só um versículo aqui em Provérbios que nos traz uma reflexão. Provérbios 16, versículo 8. O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Então é importante que nós entendamos que o Senhor é quem faz toda a diferença. Então, o Senhor é que faz toda a diferença significa viver com sabedoria. Então, para que sejamos sábios, nós devemos entender que o Senhor é quem faz toda a diferença. Amém? Continuando, nós podemos conversar ainda sobre os mares. Nós vemos que o salmista diz que os vastos mares e os seres habitantes nele, por mais que sejam variados, numerosos, grandiosos, são dependentes de Deus para viver. Então, se nós pensarmos na imensidão dos mares, no tanto de animais que vivem nos mares, todos eles são dependentes de Deus para viver. E o salmista ele faz questão de ressaltar que eles não são autossuficientes. O salmista destaca que a boa mão do Senhor nosso Deus é que os alimenta fartamente. Então, pessoal, a crença dessa verdade é a grande diferença de se viver na ansiedade ou não. O aprendizado que advém dessa verdade, ele nos enche de confiança, ele nos faz sábios em nossas decisões. Decisões que não serão tomadas mais pela ansiedade, mas sim pela esperança inabalável que o Criador tudo provê. Que nós possamos entender isso. O Criador ele nos deu vida para que vivamos com sabedoria e que nós possamos observar assim como os animais, assim como Deus cuida de todos os seres criados por Ele, o Senhor também cuida de nós, que fomos criados por Ele também. Então, nossa esperança deve ser inabalável no nosso Criador,
que tudo provê. Deixo aqui também um texto trazido pelo autor da revista, né? Ele destaca lá em Romanos capítulo 11, versículo 36. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. E aí, pessoal, para terminar a nossa lição, nós podemos também destacar aqui que o Criador fez tudo para a sua glória. Já os últimos 4 versículos do Salmo 104 nos mostram isso. O salmista diz: Perdure para sempre a glória do Senhor. Alegre-se o Senhor em seus feitos. Ele olha para a terra e ela treme. Toca os montes e eles fumegam. Cantarei ao Senhor toda a minha vida. Louvarei ao meu Deus enquanto eu viver. Seja-lhe agradável a minha meditação, pois no Senhor tenho alegria. Sejam os pecadores eliminados da terra e deixem de existir os ímpios. Bendiga ao Senhor a minha alma. Aleluia. Então, pessoal, aqui nós temos algumas questões que nós podemos entender, né? Toda a criação foi feita para a exclusiva honra e glória do Senhor nosso Deus. Além disso, a variedade, a quantidade emolduram o poder e a criatividade de Deus. Quando nós olhamos para toda a criação de Deus, nós conseguimos ver o quão Deus é poderoso e o quão Deus é criativo, uma vez que existem inúmeras variedades de tudo que Deus criou. Além disso, o simples olhar de Deus faz a terra tremer e as poderosas montanhas fumegam ao toque de seus dedos. Vemos, pessoal, que o salmista aqui, ele afirma que o Senhor é digno de todo louvor por toda a sua existência. Que nós nos lembremos disso. O Senhor é que é digno de todo louvor por toda a sua existência. E que o povo de Deus deve meditar nessas coisas com regozijo. Nós devemos ser e devemos ter um eterno tributo de louvor ao Senhor nosso Deus, Criador. E não só Criador, mas sim um Deus sustentador e governador de toda a vida. Pessoal, que nós nos lembremos disso diariamente e que possamos louvar a Deus por Ele ser o nosso Criador, o nosso sustentador e o nosso governador. Amém? Pessoal, então essa foi a segunda aula da revista Compromisso, a Doutrina de Deus, publicada pela editora Convicção, da Convenção Batista Brasileira. Recomendo que você esteja adquirindo esse material também para estar entendendo melhor, para estar lendo essa visão que é trazida pelo autor da revista. Se você tem alguma dúvida, ficou alguma coisa que você não entendeu direito, fique à vontade para perguntar. Você pode entrar em contato conosco através do vídeo aqui mesmo. Se você quiser colocar a sua pergunta ou seu comentário aqui no vídeo, fique à vontade. Mas se você quiser nos mandar um e-mail também, você pode mandar a sua dúvida, o seu comentário especificamente para o e-mail da EBD. Na aula passada eu deixei com vocês o e-mail da nossa igreja, mas aqui eu deixo o e-mail próprio da EBD, que aí você pode mandar também. Nesse e-mail nós estaremos conversando, tá bom? É ebdnocaminhodafé@gmail.com. Se você quiser também, pode entrar lá na nossa página no Facebook e nos mandar uma mensagem também, da forma que for mais fácil para você, tá bom? O importante é que você se sinta à vontade e saiba que as suas dúvidas, os seus comentários são todos bem-vindos para que nós possamos crescer juntos em conhecimento, tá bom? Pessoal, eu agradeço pela atenção, agradeço pela disposição que você teve em separar esse tempo para estar aqui conosco, estudando um pouco mais desse tema, a doutrina de Deus. Desejo que você tenha um abençoado dia, uma ótima semana e que Deus continue abençoando você e a sua família. Até a próxima aula, pessoal. Um abraço.